desculpas de ter entrado aí rapidinho, não deixei nem deixei programado, já entrei direto ao vivo. Olha só, isso aqui é urgente, gente. Situação complicadíssima. Eu tinha acabado de falar em live para vocês que os deputados e senadores estavam extremamente insatisfeitos. Falei agora há pouco em live lá no Jacareí-de-Tanga. E que a portaria é uma pedalada jurídica. E olha só o que o Lira acabou de falar, tem exatamente 1h30. Olha só. Lira volta a dizer que pacote de cortes não tem votos suficientes. Está aqui no Poder 360, saiu agora há pouco, está lá. Enquanto a gente estava em live, saiu a matéria. Olha aqui. Em momento de insatisfação do Congresso com emendas, o presidente da Câmara diz que textos têm pontos polêmicos. E eu falei para vocês que a Câmara está votando questões de segurança e que o Lira tinha se ausentado. Eu falei para vocês, o Lira se ausentou do plenário. Tá certo? Então, eu vou ler essa matéria para vocês. Antes eu peço, o pessoal está chegando agora, entrei de supetão, todo mundo chegando agora. Eu peço a vocês que sentem o dedo no like aí, não esqueça de compartilhar ao máximo, né, e deixar os seus comentários. E esta live aqui é um patrocínio de Neuro B12, tá aqui, ó. É o suplemento do Jacaré, aqui, ó. Jacareí-de-Tanga. É o suplemento Neuro B12. Todas as informações aqui. É um suplemento à base de vitamina B12, vitamina B1 e treonina, para te dar maior disposição e ajudar a você com a sua memória e não deixar você ter Alzheimer lá no futuro, para prevenir uma doença muito séria, né, na melhor idade, que é o Alzheimer. É algo terrível. Né? A Tidinha teve aqui em casa, viu como a minha mãe estava em uma qualidade muito boa, minha mãe está com princípio de Alzheimer, numa situação muito difícil. Se eu tivesse conhecido antes, ela não teria chegado nem nessa situação. E assim mesmo melhorou muito a condição de vida dela. Ela está super elétrica e tudo mais. Então está aqui, ó. Romafuca, meu slim chegou aqui, ó. Neuro B12 à disposição de vocês. Clica agora aqui embaixo na descrição e adquira o seu. Vamos lá para a gente ir direto aqui para esse assunto. Eu vou ler e aí eu volto comentando rapidinho. Não vai ser uma live muito demorada, então por isso eu peço que vocês deixem o seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a dizer nesta terça-feira que o governo do presidente Lula não tem votos suficientes para aprovar o pacote de corte de gastos públicos. Segundo o deputado alagoano, o problema está no conteúdo dos textos que tem pontos polêmicos. Mas antes de sair a reportagem, o Jacaré estava ao vivo dizendo para vocês dos pontos polêmicos, não estava? Agora há pouco. Eu não alertei vocês que existe resistência dentro do PT e do PSOL, na própria base do governo, em relação ao BPC, em relação ao salário mínimo e outras questões? Olha aqui. Vamos lá. O problema não é dinheiro, emenda ou portaria. O Congresso tem atribuições e responsabilidades. Os projetos chegaram há poucos dias. Pedimos e colocamos na Câmara sessões de segunda a sexta essas 2 semanas, já dando um sinal claro de que iríamos nos dedicar a esses temas e outros temas importantes, declarou o congressista a jornalistas da Câmara. Entre aspas, para Arthur Lira, o acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, BPC, benefício de prestação continuada, e é polêmico, o salário mínimo, declarou. Apesar de atribuir ao mérito do texto a falta de apoio às propostas, Lira mencionou também uma insatisfação com o não cumprimento de uma lei aprovada e sancionada pelo presidente da República. Em 26 de novembro, Lula sancionou sem vetos o projeto que cria regras para destinação e prestações de contas de emendas individuais, incluindo transferências especiais conhecidas como emendas PIX, as de bancada, estaduais e de comissões. A legislação foi uma exigência do STF, Flávio Dino, para liberar a execução dos recursos que estavam suspensos desde agosto. Governo solta a portaria. Durante a declaração de Lira, o governo publicou em uma edição do Diário Oficial da União uma portaria conjunta que vocês já sabem e tal, etc. E aqui o restante é aquilo que vocês já estão sabendo. Vamos lá? Vamos discutir rapidinho, só vou tomar uma água para falar para vocês a esse respeito. Deixa eu passar uma informação que um jacarezinho me passou lá de dentro. E eu quero agradecer ao pessoal, principalmente o pessoal de Brasília, que entrou em contato comigo hoje, falou assim, nossa, Kleber, suas informações são... Porque ontem teimaram comigo, né?
Algumas pessoas teimaram comigo daquilo que eu tinha falado. Falaram, não, respeito a opinião e tal, mas foram bem respeitosos. Aí hoje acontece o que aconteceu com o Lula, eles voltaram e falaram assim, poxa, você tem realmente fogo. Eu falei, beleza. O que acontece? O clima é de velório. O clima é de velório dentro do Congresso Nacional. Se é que vocês me entendem. Se vocês olharem hoje o discurso da Thalíria Perrone, é clima de velório. Se o pastor Rocha tiver certo, nenhum neurologista quer ter o mesmo fim dos ortopedistas. Melhor a equipe da gangue mexer no maquiado. Obrigado aqui pelo seu superchat. Vocês entenderam a situação? O clima é de velório dentro da Câmara e do Senado. E a situação está complexa e o Arthur Lira deixou bem claro agora nessa última declaração. Eu disse para vocês que faltam só 5 dias. O Arthur Lira disse que eles estabeleceram segunda-feira. Vocês viram alguém segunda-feira votar alguma coisa na Câmara? Vocês viram deputado, movimentação de deputado ontem na Câmara dos Deputados? Exatamente, é um desânimo geral. A situação está extremamente grave. Eu diria que é para lá de gravíssima. O país, na situação em que se encontra, o presidente da República, que está exercendo sua função dentro de uma UTI, sabe-se lá como, e é isso que eu estou dizendo, que tem que ser questionado. Como é que um presidente da República, dentro de uma UTI, tem condições de estabelecer, fazer articulação, fazer as atividades de um presidente? Nós temos um presidente virtual. A equipe médica que vai assinar as portarias, a equipe médica que vai assinar as leis, que vai mandar publicar? Eu acredito que não. E me parece que alguns deputados e senadores não estão reclamando somente do conteúdo do pacote, não estão reclamando mais somente da emenda ou da portaria. A reclamação é outra. A reclamação é outra. Os deputados e senadores estão sentindo o cheiro de enxofre, vindo das profundezas do inferno. E aí eu pergunto para vocês, uma portaria que é publicada hoje no Diário Oficial, uma hipótese, se o cidadão que está na presidência da República tiver alguma intercorrência, sabe, sei lá, Deus, o quê? Ela vai ter validade? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já disse que ela não tem validade pela ilegalidade dela. Está passando por cima de uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, caracteriza crime de improbidade administrativa, na minha humilde opinião de advogado. Mas a minha preocupação hoje é outra. A minha preocupação hoje é a seguinte: os deputados e senadores estão com um clima de velório dentro da Câmara e do Senado. O que está acontecendo de fato? O que está acontecendo de fato? Essa declaração do presidente da Câmara dos Deputados é muito forte, é muito pesada. Não tem voto. Mesmo com o sujeito estando internado. O que poderia se esperar? Uma certa comoção de alguns deputados, sobretudo da base, mas é a própria base que se nega a assinar o pacote da maneira que veio. O governo acabou. O governo acabou. Não tem voto para aprovar o pacote, não tem voto para aprovar o orçamento, porque o orçamento depende do pacote. Sem o pacote, não tem orçamento, e sem orçamento, o governo não tem dinheiro para pagar suas despesas. Ele tem que trabalhar com 30% do orçamento até a Câmara e o Senado voltarem a operar novamente em fevereiro do ano que vem.
Vocês já imaginaram o caos que vai virar esse país, gente? Essa informação do presidente da Câmara, ela é muito pesada. Como é que vai reagir o mercado amanhã? Como é que vai reagir o Copom amanhã? O Conselho do Banco Central, o Copom, que estabelece a taxa de juros, está reunido desde hoje. Hoje o Conselho amanheceu com essa informação do Lula. E nós temos hoje uma insatisfação de deputados e senadores que estão dizendo que não existe voto para aprovação do pacote. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai ser um final de ano daqueles, peguem suas pipocas, os seus guaranás. E o mais incrível de tudo, pessoal, é que quem me acompanha aqui, eu havia dito para vocês já há muito tempo, que depois que o Trump ganhasse, vocês iriam começar a sentir mudanças. Mas que depois do dia 2 de dezembro, essas mudanças iam ficar mais claras e evidentes. Ontem fez exatamente uma semana depois do dia 2 de dezembro. Uma semana completou ontem. E por coincidência ou não, o sujeito foi internado com tudo aquilo que eu já falei lá no Jacareí-de-Tanga. Quem não viu, vai lá ver, que eu não vou repetir novamente aqui. Eu prometi que essa live seria uma live rápida, para que vocês entendessem a gravidade do problema. Eu não sei como é que o Copom vai reagir, se essa taxa de juros vai ser de 0,75% ou 1%. Eu falei que pode chegar a 1% e agora pode até passar de 1%. Porque eles estavam aguardando justamente isso que vocês estão ouvindo agora. E se essa taxa chegar a 1% ou mais, é na tentativa de segurar a inflação e segurar o próprio câmbio, para dar uma certa tranquilidade, ainda que momentânea, ao mercado financeiro. O mercado está aguardando a decisão de amanhã do Copom. O mercado estava aguardando esta decisão desta semana da Câmara dos Deputados. A situação é crítica no país. Nós não estamos com o presidente da República em exercício. O vice-presidente não assumiu. Nós estamos num barco à deriva sem comando, sem comandante. A situação é desesperadora para o Brasil. E aí vem a minha pergunta a vocês. Vocês acham estranho, sim ou não, essa internação justamente na data de ontem, com tudo isso que nós estamos mostrando para vocês desde de manhã? Vocês acham ou não que tudo isso que aconteceu, essa internação depois da reunião que teve com o Lira ontem, o Lira colocou na cara dele, disse que não tinha votos, se esperava que hoje, com uma certa comoção pela internação, houvesse um recuo da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e aí vem essa declaração agora à noite. Meus amigos, eu não sei. Mas eu confesso a vocês que eu estou com um certo ar de preocupação. Eu confesso a vocês que eu estou muito preocupado com o que pode acontecer com o país nos próximos dias. É importante que vocês estejam totalmente atentos e que principalmente os nossos deputados e senadores da oposição, neste momento, não faltem com as suas responsabilidades. É muito importante que os nossos deputados e senadores não faltem com as suas responsabilidades. Eu quero pedir a vocês que deixem o seu like. Nós estamos chegando a 4.300 pessoas on time e só temos 2.400 likes, estão faltando aí 2.000 likes. Com manifestação flopada, Adriana Magaldi. Obrigado aqui, Adriana. Deixa eu aproveitar e contar uma coisa a respeito dessa manifestação, que seria o motivo dessa nova live que eu ia fazer hoje, porque passou aqui na frente do meu prédio.